Vídeo lá no canal da diretoria de ensino. Só vou tirar a transcrição, porque não precisa. Só gravar tão aqui. Bom, Boa então, tarde, Tiago. obrigado aí pela participação de vocês. Eu vou começar já, porque senão depois a gente acaba ficando sem horário, né? Entrou o somente também. É, Antes de até entrar no objetivo, falar sobre o tema do encontro de hoje, tem dois comunicados. Na verdade, um é até mais simples, porque é sobre o adiamento da escolha do PNLD do EJA. Quando estava aberto, acho que tinha chegado a conversar com vocês, por enquanto estava aberto só do fundamental e abrir do médio também, mas o Juvenal, que é o nosso contato lá na Seduc, né, que trabalha com a pasta do EJA, tinha mandado um informativo para a gente, que saiu também através de boletim, de que por enquanto está adiada essa escolha do PNLD do EJA, né? Tinha essas datas aí de 12 e 23 de maio, acho que eles vão repensar aí como que vai acontecer e a gente avisa para vocês quando tiver uma data fechada se vai manter, se vai adiar mais ou não, mas eles tinham pedido para mim fazer a divulgação que já estava pronta, né? E a gente teve uma reunião também, terça-feira, eu não participei dessa reunião porque estava bem doente, estava bem mal, estou meio gripado ainda, peço até perdão aí, essa semana foi uma semana bem difícil para mim aí, tava uma onda de gripe aí, com sei lá, H1N1 e outros vírus que estão rodando a região, né? Me pegou em cheio, então essa semana foi bem difícil para mim. Não participei da reunião, fui ver a reunião depois e ver os tópicos, né? Mas era um comunicado que já tinha vindo para a gente por e-mail, é esse comunicado que eu coloquei aqui, né? Juvenal Gouveia é o tá responsável pelo Pacto do EJA lá, né? O cara que é o nosso interlocutor. E ele tinha falado para a gente ter essa conversa com vocês, coordenadores, sobre essa questão da divulgação das matrículas do EJA. A matrícula pode acontecer em qualquer momento do ano, mas principalmente agora, em maio, para a gente dar uma atenção maior, já que o censo escolar acaba agora, né? Ele fecha aqui no dia 31/5, né? Então, para a gente conseguir ou ter mais esforços, né, nessa questão da divulgação das vagas, né? É, eu passei em algumas cidades, deixei os cartazes nas escolas, né, ou com o coordenador, ou com o vice, ou com o boy, né. Infelizmente, eles não fizeram aqueles cartazes estilo card para a gente poder divulgar pelo WhatsApp, pelo Instagram. Eu também não tive tempo suficiente de parar e fazer algo bonitinho que ficasse legal. Mas sintam-se livres para colocar nas redes sociais de vocês que as inscrições do EJA estão abertas. Qualquer escola, o aluno pode fazer matrícula, tá? É mais legal que ele venha na escola sede, onde vai ter o EJA, para ele poder se matricular, mas qualquer escola estadual ele consegue fazer a matrícula. O pessoal da escola foi orientado, né? Os boys, boy não, perto com boy na cabeça, estou pensando em outra coisa. O pessoal da secretaria, né? Os agentes, eles conseguem fazer essa matrícula do aluno para que a gente consiga garantir que o EJA continue aberto na nossa região, principalmente, né? E que a gente continue oferecendo esse direito, que é esse direito ao estudo, né? Principalmente porque desde o ano passado a gente teve essa mudança muito grande no Fundeb, né? O aluno do EJA não era considerado um aluno, né? Era uma sacanagem, né? Ele era considerado 0,8 aluno, então o repasse também era menor para ele. Agora esse repasse foi igualado, ele é considerado um aluno e ele está em pé de igualdade com os alunos dos anos iniciais, anos finais e do ensino médio também, né? Então, o Juvenal mandou esse comunicado e reforçou na reunião de terça-feira para que a gente redobre aí os esforços em relação à divulgação das inscrições para o EJA, né, para todas as escolas aqui da nossa região. Então, assim, eu pedi para que vocês fizessem postagem nas redes sociais, né? Se for possível. Sei que a escola não tem verba, né? Como a gente fazia antigamente para faixa, para carro de som, mas tentem divulgar da melhor maneira que vocês puderem. Acho que pela internet mesmo, ou até por áudio nos grupos dos pais também, né? Às vezes tem
um outro pai que ou quer voltar a estudar, ou que tem lá uma mãe, um tio, um conhecido, e aí por ficar sabendo que está sendo oferecido ali o EJA na escola, ele consegue fazer esse direcionamento aí, né? Para que essas matrículas elas possam acontecer, né? Mas é basicamente isso, né? Ele pediu para a gente concentrar esses esforços agora nesse mês de maio. E já foi já a primeira semana, né? Vou rapidinho, para que a gente consiga ter para que esses alunos façam parte do censo escolar, né? Mesmo que a matrícula seja lá só para o segundo semestre, né? Eles acabam entrando aí na conta e é o censo escolar é o que decide principalmente a questão das verbas, né? O quanto que cada escola vai ter direcionado de verbas, de material e tudo mais, tá certo? Pedir esse apoio para vocês aí. O encontro dessa semana, ele está muito baseado no encontro que aconteceu com o pessoal do IFAR, que o título era sobre falar sobre as identidades e o território da EJA, que eu gostei bastante, né? Tiveram 4 colaborações, se não me engano, no dia. O professor Paulo, da Brasilândia, foi um cara que falou muito bem, acho que eu consigo exprimir muito legal essa ideia de como que eu consigo trazer os elementos do meu território e da identidade dessa população que vive para dentro da escola e utilizar isso como base para eu poder é, contextualizar as matérias, né, dar cor e dar significado para o currículo, né, partindo das vivências desses alunos. Então é meio que uma continuação. Eu lembro que eu tinha mandado o boletinzinho para vocês, né? Tinha destacado justamente a fala do professor Paulo, né? Se fosse para vocês assistirem e passar para os professores durante a TPC, seria a fala dele. Acho que foi uma fala bem concisa, mas ao mesmo tempo bastante complexa, quando ele consegue listar tudo o que acontece de movimentação cultural, né, dentro do bairro lá da Brasilândia. É um local que eu conheço um pouquinho, tem uns conhecidos lá, né? Não conheci o professor pesquisador Paulo, mas a próxima vez que eu for lá, vou ver se consigo fazer algum contato com ele, porque eu achei muito interessante o trabalho que ele realiza com o EJA lá, né? Então, os objetivos em si, na verdade, de uma formação para outra, eles mudam um pouco, na verdade, né? A gente não tem uma grande mudança dentro desse eixo, já que a gente está pensando nessa questão da qualificação do EJA para os nossos professores e que os professores passem, né, para os alunos. Então, sempre vai partir das questões de fomentar uma reflexão crítica, né, e coletiva sobre a integração do currículo, um diálogo sobre os saberes acadêmicos, a experiência de vida desses alunos aí, pensando sempre, né, em desenvolver estratégias pedagógicas, abordagens, né, para que esses conhecimentos cheguem de forma contextualizada para o nosso aluno, refletir sobre pesquisa e educação na EJA. Esse daqui seria um segundo ponto que eu vou acabar deixando para a semana que vem, porque essa é uma proposta do pessoal do IFAR de realizar uma pesquisa, né, junto com os alunos do EJA, a gente conseguir levantar alguns dados. Achei uma proposta bem interessante, um pouquinho mais trabalhosa a princípio, mas como a gente só tem uma horinha aqui, né, eu acabei decidindo, né, deixar para a gente abordar no nosso próximo encontro. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá ok o som? Então, falar boa tarde, acho que eu falei para a Tá Liliane, sim, boa tarde para a Thiago. Soneide, boa tarde, Fabiana. Boa Boa tarde. tarde. Temos colegas que ainda não conseguiram entrar. Deixa eu só conferir aqui. Beleza. É, Quero começar, né, com um videozinho aí a gente sempre fala, né, de sensibilização ou não, né, mas para a gente começar a discutir esse tema de, olha, como falar sobre identidade, como falar sobre território, principalmente como que fala isso sobre o currículo na EJA, né? Principalmente nós aqui que somos de São Paulo, que somos um pouco desassistidos nesse quesito, né? Um pouco não, acho que bastante, né? Estava conversando com a Gisele um pouco tempo atrás aqui, ela trabalhou com EJA lá na Escola Natanael, na Várzea Paulista, e ela sempre falou, eu perguntei para ela, Gisele, sempre foi assim, sempre faltou essa diretriz, faltou-se um documento orientador, algo que fizesse uma conversa do currículo, para que o professor conseguisse selecionar os conteúdos, as habilidades para trabalhar com os alunos, principalmente ali do médio. Ela falou, olha, sempre faltou. É agora que a nossa secretaria, né, nessa atual gestão, está desenvolvendo um material para o EJA, começou agora, né, acho que não faz nenhum mês que eu estive lá em São Paulo e conversei lá com o pessoal da IFAP, tinha uns colegas da COPED,
Mas, pelo que eles falaram, né, não seria já para esse segundo termo de 2025, eles não deram essa garantia, mas que sim seria para o ano que vem, né? Eu tenho um escopo de sequência específico lá para o EJA e ter também um material específico, né? E quanto ao PNLD também, né? A gente vai fazer a escolha esse ano, mas os livros chegam só no ano que vem. Eu acabei escolhendo essa música aqui porque eu estava comentando, estava conversando com os colegas, né, outros pets também que estão na mesma função, né, que acabam pegando outras realidades, né, eles têm regional, tem diretorias que têm os anos iniciais, né, e a gente sempre tem essa fala muito grande sobre a questão da desistência, né, da dificuldade de se manterem ativos na escola, né, por já trabalharem, ter filhos, terem as demandas do trabalho, essa questão do cansaço também, né? E um colega tinha postado essa música, uma música curtinha, não sei se vocês já ouviram, né, da Alexa com Carlinhos Brau, e fala justamente sobre essa questão do não desistir quando se está no ensino, né? Se a gente já pega bastante no pé dos nossos alunos regulares, né? Que a gente quer que eles venham, né? A gente faz uma busca ativa muito forte com eles, né? Também levanta esse ponto de também se fazer uma busca ativa e entender também a realidade desses alunos que são da EJA. O som tá saindo legal aí para vocês? Eu achei legal, não conhecia, né? Se eu não me engano, é uma música de uma campanha de dois anos atrás, mais ou menos 2, 3 anos atrás, né? Em vez de ser aquele discurso de não abandone a escola, né? De só pensar a escola só como uma ferramenta ali que vai me dar um diploma, vai me dar um papel, né? Ele fala muito mais sobre essa perspectiva de futuro e dessa abertura de possibilidades que a gente já pode trazer para o aluno, que é uma coisa que a gente já vem falando, acho que desde o nosso primeiro encontro, né? O último que a gente fez foi sobre a questão do EJA e as mulheres, né? Tinha alguns depoimentos, inclusive, de como essas mulheres é, enxergavam ali não só um espaço de educação formal, mas como espaço de sociabilização também, de recuperação de direitos que foram negados, né? Então, eu acho que é
é uma música legal de se pensar e se trazer, até de levar para os próprios professores, né? Porque muitas vezes a gente, como o agente ali, o professor está preocupado com matéria e conteúdo, né? A gente pode acabar esquecendo desses pontos, acho que são os pontos que mais destacam esse trabalho na EJA, né? Desse aluno e desse direito que ele tem de poder retornar e ter uma educação formal, poder acabar a educação formal dele, mas também ter o espaço de sociabilidade e ter essa noção que esse ensino vai abrir mais portas para ele, seja nesse presente ou no futuro próximo também. Então, a gente, quando fala de EJA, vai falar de currículo, principalmente aqui no estado de São Paulo, retomando, né? É algo bem espinhoso, né? De se falar, porque você fala assim, que currículo, né? Você não tem nenhum tipo de diretriz estabelecida. Eu não consegui ter tempo hábil para. Eu queria dar uma pesquisada aí de coisas de 15, 20 anos atrás para saber se já teve alguma política mais robusta sobre o EJA no estado de São Paulo, mas pelo pouco que eu conheço de quando eu ingressei até hoje, né? Principalmente voltada para o ensino médio, não tem nem material, muito menos essa discussão currículo, né? Que a gente vê que a prática comum mesmo é, olha, professor, dá uma olhada no currículo, dá uma olhada nos conteúdos, na habilidade e faça a curadoria daquilo que você acha que é o mais importante para esses alunos dentro desse termo aqui, né? Para poder trabalhar com eles. Geralmente, essa, pelo que eu andei conversando, conversei com a Suneide, conversei com o Gisele, conversei com os professores também, né? Essa é a prática que acabou sendo difundida, que mostra, na verdade, né, essa falha do Estado, da Secretaria, de ter realmente uma política robusta voltada para isso. Então, abre espaço para interpretações, abre espaço para. É uma faca de dois gumes, né? Às vezes você pode fazer um trabalho muito bom e muito excelente, né? O professor faz esse trabalho junto com a coordenação, mas às vezes também esse professor sai, entra um professor que é inexperiente, nunca passou por esse processo. É um processo mais longo de amadurecimento, de saber quem é você como professor, inclusive, para depois conseguir fazer essa curadoria desses conteúdos, dessas habilidades e conseguir desenvolver com o aluno. Então, é um processo muito longo também, dentro de um quadro onde a formação ela é mais curta, né? Os termos são basicamente semestres, né? Em 3 semestres aí o aluno ele passa pelo ensino médio todo, né? Tem essa discussão dessa educação integrada ao trabalho, né? Porque na verdade integrada entre aspas, na verdade, o trabalho ele acaba sendo uma das principais motivos para o aluno voltar ao EJA, mas ele também às vezes deixa esse aluno sem tempo ou esgotado fisicamente e às vezes ele não consegue, né, é, cumprir, né, todos os requisitos, conseguir todos os dias para a escola e tudo mais, né. A questão da leitura, interpretação, escrita, intencionalidade desses currículos, né, que a gente tem um currículo muito voltado para a empregabilidade, pelo menos ele era assim, ou entendido dessa forma, não que necessariamente nossos alunos saem 100% empregados e prontos para o mundo do trabalho, mas, ao mesmo tempo, tem essa clássica divisão entre uma escola que é voltada ali para criar mão de obra barata e as escolas são feitas ali para ter uma elite intelectual que vai comandar o país ou ter grandes cargos para grandes empresas e por aí mais. Por favor, Fabiana, fica à vontade. Eu, aproveitando que estava ouvindo, desculpa pelo atraso, e eu queria fazer uma pergunta, na verdade, né? Você estava falando do currículo, do que é trabalhado. Você está falando é porque eu Esse. não estou te ouvindo. Não? Peraí. O fone estava com um probleminha aqui, tá velho já o Tá fone ouvindo aqui, às vezes agora? ele tá dando uma falhada. Não tá ouvindo? Tá? Agora travou. Agora ele travou. Ele travou, Soneide? Tá saindo. Soneide, você tá conseguindo escutar ela? Só eu que não tô ouvindo Eu ela? escuto, Tiago. Você está me ouvindo? É, Tiago, você é o está me meu Ele tá, ouvindo? áudio eu aqui. tô te É ouvindo, alguma coisa Soneide. no E eu tô Teams. ouvindo o Então, ó, Thiago Tá me também. eu sacaneando. estou ouvindo o Tiago, estou ouvindo Ah, a Fabiana. ah, agora foi. Ah, não, foi o meu áudio aqui que tava me sacaneando. Ah! Peço perdão, Ah, viu? tá. Tava mudando, mudando. Eu falei, não, não vai? Por que que não tá indo? Por favor, Fabiana, Não, então, você estava falando a você- questão do currículo e tudo. sim, Uma dúvida só, uma sim. dúvida.
A grade curricular, né, as disciplinas, a secretaria, a diretoria de ensino que da EJA, especificamente, porque, assim, eu sei que cada disciplina tem o seu valor, óbvio, né? Não quero desmerecer nenhuma. Mas, por exemplo, eu acho que eles poderiam aumentar a grade, por exemplo, né, de língua portuguesa e matemática e tirar, né? Tipo assim, liderança oratória Sim, para EJA, com para certeza. EJA eu falo, no Os sentido assim, não sei. itinerários, né, Fabiano? Sim, Tá vendo? É que eu não isso tenho é. tanto conhecimento, Soneide. Uhum. Assim, eu não sei porque eles têm uma preocupação tanto que eles ficam, nossa, é pouca aula. Eu falo porque eu ouço aqui. É pouca aula, a gente queria trabalhar mais. E eles têm uma dificuldade tão grande por causa da defasagem de longo Uhum. tempo, esse longo período fora da escola. Eu não sei como que funciona, né? Mas se tivesse um jeito, né? Você que conversa com o povo aí, não sei. Sim, Tem disciplina que seria melhor, sabe? Por exemplo, português e matemática, se fosse 5 aulas, já ajudaria sim. bastante, Eu sabe? concordo, porque Né? quando a gente pensa no itinerário, ele é todo pensado no adolescente, Para o no ensino médio, jovem, na preparação, sabe, para as escolhas sim. profissionais. E aí, quando a gente tem um público-alvo do EJA, a gente percebe que tem pessoas que elas já sabem para onde elas vão, elas não precisam Isso. desse direcionamento. Então, aí eles falam assim: realmente, a minha defasagem é no sentido de uma disciplina como química, como física, preparar para o vestibular, que eu quero fazer um ensino superior, entendeu? Então, Sim. o foco é outro. Então, Sim. aproveitando essa fala da Soneide, por que veio na mente? Ontem, aqui em Itatiba vai ter o concurso público da prefeitura, Sim. né? E ontem um aluno do terceiro ano veio desesperado procurando a professora de matemática. Falei Uhum. assim, hoje ela não está na escola. Ah, mas você pode me ajudar porque você é professora de matemática. Falei, se eu puder, com o maior prazer. Ah, dona, é que eu vou fazer o concurso da prefeitura. E eu fiquei desesperada. Olha um monte de coisa que eu tenho que estudar. Aí ele falou, vou pegar aqui para te mostrar. Falei, não, vamos descer. Aí desceu comigo e nós vamos conversar. Então, tipo assim, potência, raiz, regra de três, razão, proporção. Então, quer dizer, eles estão querendo uma ajuda nesse sentido, Sim. né? Então, eles já têm, por exemplo, mas não é só eu que vou fazer, tem mais gente aqui na sala que quer fazer, que fez inscrição e tal. Então, assim, eles estão procurando, né? Que nem a Soneide falou, já tem um objetivo, já sabe o que querem, né? Uhum. Então, é uma aula realmente de a mais de matemática, de português, química também, e física também seria muito bom, né? Porque ajudaria Uhum. bastante esses alunos é, que estão assim já meio que encaminhados, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Por isso que eu perguntei. Eu falei, eu não quero desmerecer nada, nenhuma Sim. disciplina, né? Tudo tem sua importância. Mas para eles, eu percebo assim, por exemplo, a professora que dá aula de oratória, esse ano não é uma mesma de português, esse ano, mas o ano passado era a professora de língua Uhum. portuguesa. Então, assim, eles sugavam ela bastante nessa Sim. questão de querer tirar dúvidas de português em relação, né? A que dá liderança também é professora de português. Aí eles não estão muito interessados nisso, eles mudam o foco, sabe? Sim. E aí ela fala, fica uma situação ruim, porque eu não vou deixar de responder o aluno, mas ao mesmo tempo eu tenho as minhas atividades, meu cronograma, meu plano de aula para seguir, né? Então, eu não sei, Thiago, como que funciona isso, sabe? É só uma É, colocação assim, só sim. por. Não, com certeza, mas Só que eu essa lembrei. é uma é uma sinuca que a gente acaba caindo, né? Porque assim, o modelo que eu utilizo para o EJA, né, do ensino médio é o currículo do ensino médio, mas o currículo do ensino médio para o adolescente que está regularmente matriculado, que passou por todas essas mudanças aí, perdão, desde 2020. E é um currículo que não conversa com o aluno, mas aí não conversa principalmente no sentido do próprio formato dele mesmo, né? Concordo que, assim, eu já ouvi esse relato, né, de alguns outros colegas, né, de qual que é o espaço, né, que esses itinerários acabam tomando na EJA, qual que é a função dele lá, sendo que ele foi pensado para um outro público, num outro regime,
né? Pensasse em trabalhar em liderança durante o ano inteiro, não por um termo apenas. Eu acho que eu deixei anotado aqui, já tinha discutido com um outro colega, eu acho que é legal sim poder levar para as outras instâncias, né? Levar esse tipo de relato, de dificuldade que o professor tem, porque é muito pouco tempo, né, para bastante coisa para se trabalhar com eles inclusive tem tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje. Opa, deixa eu só pular mais uma vez aqui, que é justamente essa incompatibilidade que o currículo traz, já que a gente está utilizando um currículo que é do ensino médio, não um currículo pensado na EJA, né, essas incompatibilidades que ele traz, porque na verdade até dentro do próprio ensino médio eu já tenho as minhas dificuldades, meus problemas, né? O ensino médio em si já é um grande nó, que apesar das reformas e contra-reformas que ele passou, ele ainda é um pouco meio sem rumo. Eu vou passar só um trechinho, não vou passar tudo. Perdão. Ficar doente é muito ruim, né? É, dessa websérie chamada Não Como Sonharam, do Instituto Unibanco, ela não fala especificamente do EJA, mas ela toca justamente nesses pontos de incompatibilidade curricular. Ou mesmo até quando eu tenho essa mudança de currículo, é, a maneira de se ensinar e de se encarar ainda o conhecimento, ela acaba sendo muito tradicional. É um vídeo um pouco mais longo, 6 minutos, eu não vou passar ele inteiro, eu vou deixar até o relato de duas alunas que eu acho que são bem interessantes. Eles não dão crédito aqui, mas uma boa parte da ideia foi de um documentário alemão, que é do começo dos anos de 2010, mais ou menos, e que acabou levantando bastante discussão no país e teve uma ligeira mudança no currículo alemão. Na Alemanha você tem um currículo bem técnico para quem está voltado para o trabalho, e você tem também um outro currículo mais voltado para a educação superior. Quem for para o técnico não fica, posso falar para vocês, ele não fica excluído de fazer uma educação superior, mas geralmente ele faz um caminho um pouquinho mais longo. Então, o ensino médio tem ensino médio totalmente técnico e tem ensino médio mais voltado para a universidade, né? Um não exclui o outro, mas são caminhos diferentes. É bem polêmico, né, de falar assim, de lá no fundamental e para o médio você já fazer o aluno tomar essa escolha, vamos dizer assim, mas com o modelo alemão, né, com investimento, com estrutura, ele vem funcionando. E aí eles fizeram, então são relatos relativamente recentes, né, de 2 anos atrás, tanto de professores quanto de alunos, falando sobre essa questão da incompatibilidade do currículo que se apresenta. Tiago, tá sem som Oi. assim mesmo? Ah, não tá saindo som? Mas espera Não. aí. Não, é o meu Teams aqui que fica me sacaneando. Peraí. Aqui também demora uma vida para abrir Deixa eu uma mudar linha abre. aqui. Vou voltar a Eu falar estou dela de ouvindo. novo. Você tá ouvindo? Uai, Tá saindo agora? Ah, beleza. Tem que mutar aqui para poder sair. tá certo. Tá, vou fechar aqui também.
só pular essa parte. Eu falei, não ia passar inteira, mas queria deixar o relato até dos alunos ali. Assim, ele não é específico para o EJA, mas ele traz uma problemática que para nós é muito maior. Se pelo menos no ensino médio eu tenho um currículo estabelecido, eu tenho todo um formato, um desenho, que pode não ser o ideal, na verdade está bem longe de ser o ideal, né? Na minha visão como educador, para o EJA fica uma dificuldade maior ainda para a gente, porque eu tenho que pegar um currículo de ensino médio, que passou por diversas mudanças nesses últimos 5 anos, e eu tenho que adaptar esse currículo para poder trabalhar com o meu aluno. E essa adaptação fica a cargo, claro, de quem está com o componente ali na mão, né? Então, entendo muito bem, Fabiano, eu tô lá, me coloco no lugar da professora, eu estou lá com meus alunos, eles estão pedindo, eles precisam de aula de português, mas eu tô com liderança e oratória. Eu acho que assim, oratória até dá para puxar mais para a parte escrita, tem uma ligação muito forte com a língua, agora é liderança, né? Você como professor fica nesse dilema, né? Então, peraí, o que que eu faço então? Como que eu consigo integrar essas áreas, né? Não tem um desenho pronto, é algo complexo de se fazer e ainda eu preciso dizer assim, vou dizer dar conta, porque eu odeio essa expressão dar conta de conteúdo. A gente não tem essa cobrança como a gente tem no médio, no fundamental, né? O EJA não faz avaliações externas, né? Quem sabe agora que o Fundeb foi igualado de 1 para 1, talvez não tenha se alguma coisa específica para isso. Não tirando o mérito de avaliação externa, falando se é bom ou se é ruim, eu acho que elas precisam acontecer, mas tem que se pensar de qual que é a utilização política que se faz desses dados, desses números, né? E qual que é o financiamento que vem através delas, inclusive, né? Mas cria-se um ambiente muito complexo. Então, eu penso um professor novo pegando aula aí, sei lá, da minha área de história, por exemplo, que a gente, infelizmente, acaba se prendendo muito ao conteúdo e fala, meu Deus, o que que eu vou fazer aqui, né? Passar tudo não dá, eu vou ter que fazer um recorte, vou ter que fazer alguma escolha, mas como que eu faço essa escolha, né? Onde eu tenho um documento para me orientar para poder conseguir trabalhar com esse aluno? Essa é uma resposta que a gente ainda não tem, né? A gente vai mais da prática e daquilo que a gente faz. Eu acho que vocês, como coordenadores, conseguem fazer essas orientações de como realizar esse recorte, como ele tem que olhar para a turma dele e fazer as leituras, né? Mas eu espero, como eu falei, até o ano que vem, que a gente já tenha pelo menos um material, mas um material que sirva como guia, que sirva como ponto de partida e não também ao contrário, né? Se antes eu não tinha nada, agora eu passo a ter algum tipo de material e também só ficar fechadinho dentro desse material. Mas fica essa questão, né? Precisamos mudar nossa visão para a EJA? Eu creio que sim, né? Essa visão, vocês já têm essa visão, inclusive, né? Vocês que já estão envolvidos nesse processo há algum tempo já têm essa visão de que sim, é necessário, né? Agora, como que eu tento trabalhar esse currículo nessa perspectiva da população, da educação popular, né, para a EJA? Sempre quando a gente fala sobre isso, a gente cai numa problematização, né? Tem um problema para ser resolvido, né? Porque na EJA, o educador, camarada que está ali com as aulas, seja ele experiente ou não, ele que vai precisar identificar ali quais são as condições dos sujeitos que frequentam essa modalidade, desses jovens, desses adultos, desses idosos, né? E como que ele vai conseguir, fazendo essa leitura, organizar o trabalho dele. Então, fica esse desafio muito grande, que é integrar os conhecimentos acadêmicos aos saberes práticos da vida desses estudantes. Não desprezar aquilo que eles trazem de conhecimento, né? Conseguir integrar dentro do currículo para realmente trabalhar a ciência de verdade com eles. Fugir do tradicionalismo lá onde o professor é o detentor do conhecimento e vai passar e não se discute, é isso mesmo. Ao mesmo tempo que eu preciso também não valorizar a experiência de vida e a caminhada dessas pessoas, eu não posso desvalorizar, na verdade. E isso traz um caminho, um percurso muito árduo, que não dá para se fazer sozinho. Muitos professores eles fazem sozinho. Mas é justamente a ideia que vocês levem essa discussão para a TPC, para o professor perceber que ele não está sozinho. Que você tem um professor de língua portuguesa que está com essa dificuldade, que ele quer trabalhar mais, mas ele está dentro do currículo dos componentes aqui, ele não consegue. Eu também tenho de língua, também tenho de matemática, eu também tenho de história, que gostaria de ter um pouquinho mais de tempo e não tem. E tem que fazer
esse recorte consciente daquilo que ele vai escolher como habilidade e como conteúdo para poder trabalhar com esses alunos, sem esquecer de integrar um meio ali, né? Sem esquecer de levar em consideração a história de vida dessas pessoas, porque senão não é educação popular, senão é educação clássica que a gente tem, né? Clássica no sentido tradicional, negativo. Eu sempre falo, a educação tradicional não tem tudo de errado, não. O aluno tem que aprender a sentar, tem que ter disciplina, tem que saber se organizar em horário. Isso é básico para todo ser humano no planeta. Mas o aspecto ruim do tradicional, que é não ter interação, que é não ter conversa, que é não ter envolvimento, que é não ver muito sentido para as coisas, que, que é muito enciclopédico, que é muito decorativo. É esse tipo de coisa que a gente critica quando a gente fala sobre uma educação tradicional. Já pensando numa educação popular voltada para esses alunos, eu sempre falo, pessoal, e não tem como fugir. Pode ter gente que odeia o cara, mas tem que falar de Paulo Freire, porque ele foi o grande cara que revolucionou, não só no Brasil, mas no mundo, o que que é educação popular, o que que é, perdão, o que é pensar numa educação que realmente seja para essas pessoas, né? Não como um serviço que oferece a pessoa que tem que se adequar a ele, mas como algo muito mais fluido, né? Então, é Paulo Freire que traz essa questão da educação popular como instrumento para educar e conscientizar as pessoas, principalmente utilizando metodologias participativas e politizadoras mesmo, porque ele fala de se tomar uma posição. Se eu estou trabalhando determinado tema com meu aluno, sei lá, estou falando sobre poluição, é um tema político. Então, não se foge, né, de temas políticos. O que eu não posso confundir é política, e todas as ações que a gente faz no nosso dia a dia são políticas, né, que a gente deixa de fazer ou faz, com politicagem, que é discussão política para ganho de grupos específicos, de pessoas específicas que só tem espaço para entrar dentro da sala de aula quando a gente está fazendo uma crítica em relação a essa postura, né? A educação popular como movimento político-pedagógico, né, que começou na década de 60 muito forte, quebrou, trouxe, na verdade, eu não digo que quebrou, né, porque senão eu acho que o nosso país estaria um pouquinho melhor, mas que traz paradigma, né, da pedagogia libertadora ou da pedagogia da liberdade, né. As primeiras experiências que ele teve, quando eu falo isso para vocês sem medo de errar, né, quando eu estudei Paulo Freire das primeiras vezes e tudo mais, eu achei fantástico, mas eu achava assim, nossa, mas só serve para educação de jovens e adultos e só serve ali para a galera que está aprendendo a ler e escrever, que está em processo de alfabetização. Como que eu uso Paulo Freire no meu ensino médio, que era as salas que eu tinha quando eu estava no Odilon, no meu fundamental aqui, onde teoricamente as pessoas estão alfabetizadas, né? Como que eu uso o Paulo Freire num EJA de ensino médio, por exemplo, onde o cara já está alfabetizado? Como que eu faço essa abordagem? Parecia para mim, às vezes, muito distante, assim, falei, putz, funcionou super bem, mas dentro de um recorte específico, uma população específica, num lugar específico, será que realmente tem espaço para poder aplicar e trabalhar essa educação popular, trabalhar essa metodologia? Muita gente fala assim, Paulo Freire não tem metodologia. Não, ele tem sim. E às vezes é essa incompreensão do que ele propõe como metodologia, ou melhor até como estratégia pedagógica, que faz com que a gente não consiga achar respostas para essas sinucas de bicos que a gente acaba caindo, que é o caso do currículo, por exemplo, né? Então, voltando lá no Pedagogia do Oprimido, um dos livros mais clássicos dele, né, a proposta metodológica dele é de educação popular, e ele trabalha principalmente com a ideia de um tema gerador. Fala assim, ó, não sou eu, professor, que vou decidir o que esse aluno vai estudar. Eu já conheço o componente, a disciplina, as bases científicas desse estudo, eu já sei o que que é ciência, o que é o fazer científico, como as descobertas se dão e se consolidam, mas eu preciso de um tema gerador para poder apresentar para esse aluno. Se eu simplesmente for lá e enumerar, aí não sou eu o Tiago que está falando, tá? Paulo Freire. Estou parafraseando o senhorzinho aí, nosso patrão da educação. Se eu simplesmente for lá e apresentar de maneira enciclopédica, por mais legal e interessante que eu, professor, ache que seja a abordagem do tema, ela pode ser totalmente desconexa da vida desses colegas, desses alunos, eles não conseguirem ver sentido nenhum
e aí não conseguirem aprender, não conseguirem ter nenhum tipo de âncora ali que pelo menos puxe o ensino. Como educador, eu acho que é importante falar isso. Olha, nem sempre tudo tem que ser super legal e o máximo, e assim, tem que ser um vídeo do YouTube super comunicativo para atrair a atenção das pessoas. A gente sabe que ciência não se faz assim. Ciência, o camarada vai lá, fica fazendo experimento, fica lendo, enfia a cara em livros, vai para arquivo. É um trabalho um pouco mais minucioso, focado, né? É totalmente diferente dessa sociedade que a gente vive hoje, né? Onde tudo é rápido, onde o TikTok é o vídeo de 1 minuto e por aí vai. Então, eu não acho que tem que ser a aula precisa ser mediatizada de uma maneira que sempre vai chamar a atenção do aluno, porque o professor, primeiro, ele não dá conta. Nós somos professores, nós não somos apresentadores e por aí vai. Segundo, que a gente tem um compromisso muito grande com a verdade. Quando se trabalha com ciência, você tem um compromisso com a verdade, né? E terceiro, que é nesse processo que o aluno entende que ele precisa sentar, que ele precisa estudar, que ele tem tempo para se ter esse processo, para que esse processo ocorra, né? Então, pensar aqui no tema gerador é pensar em algo que eu possa discutir, eu ter um ponto de partida junto com esses alunos. Eu, como professor, não vou impor nada, não vou impor ali um currículo específico ali, uma determinada ordem, simplesmente, né? Mas eu também não vou, de uma certa maneira, ter que abordar só aquilo que os alunos querem, só aquilo que eles acham interessante, só aquilo que eles acham que é o correto. Que eu posso pegar, por exemplo, uma sala de EJA onde, sei lá, a maior parte dos homens acham que é normal a mulher ser submissa ao homem. E não é. É um tema que a gente discutiu no nosso último encontro. Muito pelo contrário, né? Então, eu tenho que conseguir fazer esse nivelamento e a maneira, né, a estratégia que o Paulo Freire utiliza para conseguir superar esse problema é justamente trabalhar com o tema gerador. O que vai ser esse tema gerador? Ele vai ser baseado num conhecimento participativo. E eu, como professor, como pedagogo, vou ter um olhar para esses alunos, e aí, claro, leva um tempo, eu preciso conhecer eles, conversar, interagir, chamar pelo nome, ter uma noção, né? Perguntar, fulano, você trabalha com o quê? O que é isso? O que vocês acham de tal coisa? Tal, tal, tal. E conhecendo esses alunos para definir quais são esses temas geradores, para aí sim eu conseguir criar um diálogo com eles, onde eu parta. Eu acho que para mim assim é muito Vygotsky, né? Eu sou de história, adoro Vygotsky, mas que eu parto de um conhecimento que eles têm noção, de algo que é de senso comum, que até pode estar errado, não tem problema de esteja errado, desde que eu saiba abordar e fazer as correções que são necessárias, né? Parte é o que a gente chama ali da ZDP, né? A zona de desenvolvimento proximal. A partir dessa zona de desenvolvimento proximal deles, que é muito pequenininha, porque é um conhecimento às vezes restrito do mundo, e aí trazendo conhecimento científico, trazendo conhecimento próprio da minha área, da minha disciplina, do meu componente, eu ir abrindo e eu ir expandindo esses horizontes com esses alunos. Então, essa é a ideia de se ter um tema gerador. Responderam aqui em cima da minha frente. Peço perdão, pessoal, mas estou com uma gripe que não passa. Eu fiquei 2 dias de molho em casa e não melhorei muito. Então, essa é a ideia, ou essa é a primeira estratégia que o Paulo Freire abre mão, que é trabalhar um tema gerador. Quando ele vai trabalhar com os alunos lá em Angicos, na experiência que ele faz, ele trabalha com as fichas de cultura, ele trabalha com palavras, né? Palavras são comuns do dia a dia das pessoas, tijolo, enxada e por aí vai. Isso que eu acho que é extremamente brilhante na metodologia e na abordagem que ele faz. Para nós, trabalhamos já principalmente com médio, eu já tenho que pensar não só na palavra, mas eu tenho que pensar num tema, numa área, né, ou num assunto específico que eu vou conseguir puxar para o conhecimento científico que eu quero trabalhar com ele. Então, por exemplo, o colega vai fazer a prova, quer fazer a prova, não só essa prova aí da prefeitura estatística, mas quer fazer outras provas depois e tudo mais. Aí tem que trabalhar muito a sintaxe. Eu chegar lá e dar aquela aula clássica de sintaxe, do que fazer, nossa, a Soneide é especialista na área, não posso nem falar nada, né? Foi minha professora, inclusive.
dependendo da abordagem que eu faço, fazendo a abordagem tradicional aí que o Estado sempre pediu, esse camarada se perde. Perdão. Porque assim, ele quer aprender para um uso específico, que é, no caso, ele passar a prova. Mas a gente que trabalha e estuda a língua sabe que a sintaxe tem a sua função dentro da língua. Não é só para escrever melhor, mas também para se expressar melhor, para ler melhor, para ser e estar no mundo de uma maneira diferente. Então, eu consigo usar aí o concurso como um tema gerador para poder puxar justamente essas habilidades, esse conteúdo que esse aluno está precisando, que eu consigo chamar a atenção deles. Tem um caso muito engraçado, quando eu estava lá em Assis, eu fiz estágio no EJA, mas eu não dei aula. Eu dei uma aula, mas não fui professor. E era alfabetização, eu estava com um colega, e ele estava com dificuldade de dar aula para as senhorinhas lá, porque elas conversavam muito e não prestavam atenção nele. Falava assim, nossa, tipo, ele começava a dar aula, dava assim como se elas estavam conversando entre si, porque virava um ponto de encontro, essa habilidade, né? Esse colega, infelizmente, faleceu já, né? Faleceu devido ao Covid, o William. E eu lembro que ele foi conversar com a professora lá na faculdade e falar dessa dificuldade. Professora, eu tô tentando dar aula lá, o pessoal não presta atenção, a aula não vai. Eu chamo a atenção, elas fingem que me ouvem, depois estão conversando de novo. Não sei o que fazer. E eu fui com ele nessa reunião, né? Aí a professora perguntou assim para ele: Você sabe do que elas estão conversando? Você parou para escutar elas? Se for o caso, não estou escutando vocês, mas você escutou elas? Ele falou: Não sei do que elas estão falando. Então ela falou assim: Você vai na próxima aula e você vai parar e vai perguntar: O que vocês estão conversando tanto que acaba atrapalhando o andamento da aula? Ele foi, fez isso, conversou e elas estavam trocando receita. Uma trocando receita com a outra. Receita disso, receita daquilo e tal. Só que eles estavam no processo de alfabetização ainda, né? E aí, que ele percebeu? Aí ele voltou, elas responderam, ele viu que elas estavam trocando receita, mas ele ainda não se tocou, né? Tava no começo de carreira e por aí vai. Voltou e falou para o professor: Olha, professor, elas conversam muito, elas ficam trocando receita. Elas me falaram: Olha, você já tem um tema gerador na sua mão. Você vai falar sobre receita de bolo agora. Você vai alfabetizar elas com receita de bolo. Ele falou assim: Como assim receita de bolo? Mas receita de bolo é um gênero tão simples, não sei o quê. Eu estou explicando aqui morfologia, não sei o quê. Não, você vai parar e vai explicar. Elas querem trocar receita, você vai ensinar um jeito mais simples, mais prático de trocar receita, porque elas estão trocando receita ali na fala. E uma erra ingrediente, esquece, troca, não sei o quê. A receitinha é um manual, é um gênero literário que a gente trabalha na escola. Quem foi para a educação, quem não saiu da educação, na verdade, né? Quem teve essa chance de passar, faz receita. Eu lembro até hoje, a primeira receitinha que eu fiz foi salada de fruta. Lá na escola, no Ladeira, quando tinha E, fa- fundamental ainda. Foi a e primeira faz parte receitinha que eu do escrevi, gênero salada de fruta. instrucional também, Então, né? ele Faz conversou com parte do gênero a professora instrucional, mostrou né? para ele: olha, esse daqui é um tema gerador, então você vai trabalhar as receitas para conseguir ir para as habilidades, para as competências, aí, para os conteúdos que você acha que é necessário. Mas esse daqui vai ser o tema gerador. É aqui que você vai chamar a atenção desses alunos. Né? Você não tem a atenção delas agora você vai começar a ter, porque você vai começar a falar sobre receita. E aí, pensa numa coisa bem legal, de trocar essa receita, de colocar essas receitas na lousa, de colocar o nome das coisas, de fazer um dia que elas levem as receitas delas prontas, e elas troquem, elas provem, e elas façam um ranking. Ali juntou com o professor de matemática trabalhou muito gráfico com elas e tal, quais eram os bolos preferidos e coisas do tipo, tal, né? Então, quando o pessoal chega e fala para mim assim: Paulo Freire não tem metodologia, Paulo Freire não tem estratégia. Tem, né? Então, junto com o tema gerador, entra a noção de círculo de cultura que é o que a gente está fazendo. Eu sei que hoje eu estou falando muito mais do que nos outros dias. Precisava que vocês falassem um pouco mais, mas o nosso horário também praticamente já tá finalizando, né? A ideia de ser um círculo de cultura é aquela ideia clássica: olha, sair da formação de carteira de um na costa do outro, se possível, tentar trabalhar em círculo, mas se não der para trabalhar em círculo, dar espaço para que as pessoas falem, para que as pessoas se manifestem, escutar elas, ouvir elas, porque aí eu vou ter noção se aquilo que eu estou tentando trabalhar com eles está chegando até eles, de que maneira está chegando, né? E eu consigo refinar o meu trabalho como professor.
né? Então, eu consigo aí sim identificar um tema gerador, eu consigo aí sim ter um atestado de que esses alunos realmente estão aprendendo, que está fazendo sentido aquilo que eu estou falando para eles. Né, o maior medo de muita gente aí, quando vai retornar para a educação, é de achar que as pessoas falam muito difícil, usam um vocabulário muito rebuscado para eles e que eles não vão dar conta de, de acompanhar as coisas. Quando, na verdade, sim, a gente tem que ter o vocabulário que a gente precisa utilizar, que é próprio das nossas áreas, das ciências e tudo mais, mas ele precisa ser, de certa maneira, adaptado para começar a ser acessível, para quando esse aluno estiver saindo, sim, desse processo, ele já tenha pelo menos o domínio, saiba do que está sendo falado, né? E a ideia de trabalhar com o círculo de cultura é de trabalhar de uma maneira transdisciplinar, é trabalhar de uma maneira em que consiga puxar outros componentes, como foi uma das críticas feitas ali no vídeo, e que as coisas, por trabalhar um tema específico, eu consiga trazer outras áreas do conhecimento. A gente trabalha com essa fatiação, hoje a gente chama de componente, não é antigamente de disciplina, já que o nosso currículo está sempre em crise, né? Mas a gente fala sobre esse fatiamento que o conhecimento ele sofre. A gente vai lá e coloca as coisas em caixinha, e é literalmente em caixinha mesmo. Tem as grandes áreas, aí eu tenho os componentes ali, a história, a arte, e por aí vai. Sendo que, na verdade, tudo de uma maneira ou de outra acaba se interligando. Falar sobre literatura e não falar um pouquinho do contexto histórico, por exemplo, é um crime, né? Falar de matemática, falar de física, né? Falar de matemática, mas não falar da aplicabilidade da matemática através da física, para mim também é um crime. Por quê? Eu crio essas caixinhas. Eu dou a falsa ilusão para as pessoas que essas coisas são separadas, quando na verdade elas são muito mais próximas, né? Quando eu falo de pensamento clássico, né, europeu, né, ocidental clássico, eu estou falando de uma junção muito mais próxima das áreas, né? Porque na nossa vida real, eu não saio ali na rua e falo assim, agora eu vou usar o meu português, agora eu vou usar o meu conhecimento histórico, agora eu vou usar o meu conhecimento químico, agora eu vou usar o meu conhecimento de educação ambiental. Não, as coisas elas estão juntas e elas acontecem de uma maneira extremamente interligada. Então, o ideal seria que, se não, claro, é uma tarefa muito hercúlea, mas se não dá para fazer com todos os componentes, com todas as disciplinas, que pelo menos através de um tema gerador eu consiga agregar mais disciplinas e mais componentes para que esses alunos consigam se engajar pelo tema e que eles consigam aprender de uma maneira que seja realmente, de fato, interdisciplinar. E aprendendo de uma maneira, de fato, realmente interdisciplinar, esse aprendizado ele é acelerado. Eu ganho mais tempo ensinando as coisas para eles, e que é uma coisa que é necessária dentro do EJA, já que eu tenho muito menos tempo para trabalhar com esse aluno, para desenvolver aí determinados conteúdos e determinadas habilidades. Eu, como professor de história, por exemplo, vou falar tudo sobre a Segunda Guerra Mundial? Não, nem no ensino fundamental dá, nem no médio, nem na faculdade, né? A gente trabalha pontos específicos, né? A gente faz algumas ligações específicas ali e trabalha principalmente os conceitos, né? Os conceitos históricos e esses processos, e principalmente como que esses processos reverberam no nosso presente até hoje. Então, a proposta é que vocês levem nessa discussão para a TPC, principalmente com professores que possam estar tendo dificuldades, que vocês também são pessoas experientes, já trabalharam com eles, estão trabalhando agora. O que vocês acham sobre essa questão dos sistemas geradores? Eu não vou avançar mais, por causa do horário, já estourei o tempo, mas aqui eu peguei alguns exemplos da carta pedagógica da professora Terezinha. Então, ela dá alguns exemplos aqui sobre um tema gerador e sobre como. Na verdade, são exemplos reais, tá? Não são exemplos que ela tirou só para poder exemplificar, não. São exemplos de uma pesquisa que ela fez. O pessoal do IFAR é lá da região sul, né? Tem IFAR lá em Porto Alegre, né? Que é o Instituto Farroupilha, né? Então tem alguns slides aqui de dois exemplos e depois eles falam um pouquinho das fichas de cultura também, mas eu creio que para nós que ficaria mais mesmo é a questão dos temas geradores. Porque assim, o que eu posso falar para vocês, né, colegas, sobre essa, que nem eu achei muito legal, Fabiano, você trazer
esse questionamento, né? Então, assim, olha, eu tenho, você falou, né? Eu tenho liderança e tenho oratória. Oratória, eu acho que dá para se trabalhar e a professora tem essa liberdade, sim, de fazer os ajustes que ela achar necessário para trabalhar a língua portuguesa, tá? Na verdade, oratória tem muito mais a ver com língua portuguesa que com qualquer outra coisa, assim. A Sim. gente tem aquela ideia de oratória só para vender e colonizar o outro, para falar a verdade, quando na verdade é um domínio da língua que a gente tem que ter. Liderança, eu precisaria dar uma olhada um pouco como que está o componente, para ver quais são os espaços ali que poderiam fazer essas conexões, mas a professora ela tem essa liberdade, tá certo? Porque justamente o EJA não tem um currículo fechado. A gente tem que pegar um currículo que não é feito para esses nossos alunos e fazer essas adaptações. E aí, o que o Paulo Freire fala? Olha, pode ser que essas adaptações funcionem? Pode, mas eu não posso ignorar quem é meu aluno, eu não posso ignorar conhecer esses alunos e principalmente a melhor estratégia para poder depois de conhecer esses alunos e fazer com que eles se interessem, vamos dizer assim, pelo menos puxe a curiosidade deles para a gente começar a trabalhar os temas, é trabalhar os temas geradores. Né? Você trouxe para mim hoje um tema gerador, falar sobre o concurso, que é uma coisa que dá para falar com todos os alunos. Né? O que é o concurso público? Por que as pessoas procuram um concurso público? O que tem lá? Será que a prova do concurso público ela é justa mesmo? Ela realmente está avaliando, está pedindo que você realmente perdão. Será que a prova do concurso público ela realmente é justa e quem passa realmente sabe de tudo? O que realmente eu preciso? Quais são os componentes da prova? Será que só preciso aprender a sintaxe aqui que está pedindo para mim? Ou eu tenho que aprender a fazer a prova também, né? Saber lá o que tem no distrator, que eu tenho, que às vezes eu vou ter que tentar fazer um chute consciente, que eu tenho que fazer uma leitura bem acertada dos enunciados, por exemplo, né? Então, acho que a gente fica por aqui. Eu queria falar um pouco mais, mas acho melhor a gente deixar para a próxima, que eu falo também dessa questão da pesquisa, tá? Eu não sei se eu vou conseguir. Eu queria visitar mais algumas escolas especificamente para falar com o EJA, mas eu tenho minhas visitas de desenvolvimento curricular para fazer da área de humanas. Mas, assim, pessoal, caso vocês tenham alguma dificuldade, caso vocês precisem de alguma orientação, precisem de alguma luz, manda mensagem para mim a qualquer momento, eu sempre respondo, eu sempre tô aberto para ouvir vocês, para escutar e para tentar trazer também alguma solução. Se eu também não souber, se eu não achar, a gente procura o pessoal que é da área, a gente tem que aproveitar essa comunicação que a gente está tendo com o pessoal lá do Instituto Farroupilha, com o MEC, o pessoal da CECADI, o Juvenal também aqui, que é o representante da Secretaria de Educação, que está trabalhando exclusivamente com o EJA, né? Mas eu gostaria, assim, que vocês pudessem levar esses temas e essa discussão para os professores, para que o professor reflita sobre o próprio processo que ele está fazendo ali para fazer a escolha desses conteúdos e dessas habilidades, e como que ele está apresentando isso para o aluno, principalmente, e que, sim, pensar no tema gerador e pensar no círculo de cultura ali na sala de aula é, sim, uma estratégia para eu conseguir burlar um pouco essa falta de definição curricular que a gente tem, que a gente vai continuar tendo aí pelo menos até o ano que vem, segundo os relatos da SEDUC, nada muito oficial, mas eu vi que a galera está fazendo lá o material, dia 14, a gente vai ter a visita de duas pessoas da Coped aqui, uma delas é da minha área de história, né? Eu vou perguntar, tá gravando aí, que fique gravado, mas vou dar uma perguntadinha para ela como que tá a confecção desses materiais e qual é o rumo que eles estão tomando, porque é algo que nos interessa bastante, né? Vou deixar um tempinho para caso vocês queiram falar, porque infelizmente hoje não foi tão círculo de cultura, né? Acabei dando mais palestrinha do que outra coisa, peço perdão para vocês. A voz também não tá legal, tá falhando, tô gripado. Mas quem quiser falar um pouquinho, quem quiser, ou se não quiser falar nada agora, quiser depois mandar uma mensagem para mim, mandar um áudio, fica à vontade, tá? Eu só vou parar a nossa gravação aqui.